Olá, nós estamos aqui para mais um vídeo dessa sequência temática que nós estamos falando fazendo uma sinopse, na realidade, sobre o meu livro, que é a Restauração da Identidade Apostólica na Igreja Contemporânea, um clamor profético. E a gente está fazendo aqui uma sinopse falando de cada capítulo, exatamente dando só uma geral do que está aqui nesse livro, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do meu livro, que fala sobre a funcionalidade dos dons espirituais para a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja atual. Amados, eu quero começar falando aqui lendo, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ok? Então o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios a exortar a igreja de Corinto exatamente a respeito da ignorância acerca das manifestações desse dom, aliás, dos dons espirituais que estão descritos lá, os 9 dons do Espírito Santo, não é? Então, a igreja de Corintos, ou de Coríntios, era uma igreja imatura acerca dos dons. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a igreja exatamente por essa imaturidade, apesar que ali naquela igreja havia uma manifestação dos dons espirituais, uma manifestação poderosa dos 9 dons do Espírito Santo. A igreja de Coríntios não sabia lidar muito bem com isso. Ou seja, acontecia de estarem fazendo meninice, como o apóstolo Paulo diz aqui mesmo, nesse texto de 1 Coríntios 14, 20, onde ele diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede criança, quanto ao juízo, sede homens. Aliás, eu vou ler novamente. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ok? Então veja, Paulo começa então a exortar a igreja acerca disso. O que nós vemos diante desse fato? Um fato bíblico, um fato que aconteceu na igreja passada, na igreja antiga, do tempo ainda daqueles tempos primitivos, né? O que aconteceu? Aquela igreja não sabia lidar com os dons espirituais. Aquela igreja não sabia ou não entendia as manifestações. Então eles estavam fazendo tudo tipo que era mais ou menos uma bagunça generalizada. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 14, 40, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O Paulo está falando para a igreja de Corintos. E o que acontecia ali? Acontecia uma bagunça total. Um levantava em profecia, o outro interpretava, mas ali o outro já entrava, começava a falar em línguas, o outro já profetizava. E tudo era feito de uma forma desordenada, desorganizada, desorientada, sem conhecimento, ignorantemente. Eles estavam lidando acerca com os dons, com a manifestação dos dons espirituais. Lembrando que nessa igreja de Corintos, ou de Coríntios, havia manifestação dos 9 dons espirituais nessa igreja. E eles não souberam lidar com isso. Hoje, muitos líderes, com o pretexto da decência e da ordem, que o apóstolo Paulo fala aqui, deixam de ensinar a igreja sobre os dons espirituais. O que acontece? Isso vai contribuir para que os seus discípulos sejam imaturos nesta área. É por isso que a gente vê muita imaturidade nessa área. A gente vê a igreja não sabe lidar com os dons espirituais. E a gente vê escândalos acontecendo de formas gerais, não é? Esta imaturidade, então, tem contribuído para muitos escândalos, não é? É o que nós colocamos aqui no livro. E o pior que isso, tanto para os de dentro da igreja como para os de fora. Para os de dentro,
que eles ficam, aprendem errado, outros ficam escandalizados e deixam de buscar essas manifestações e etc. e tal. A gente vê que o apóstolo Paulo, eu estou falando aqui sobre a funcionalidade dos dons espirituais para a igreja contemporânea. E nós vemos que o apóstolo Paulo em nenhum momento proíbe as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas sim, através dos dons. Mas sim, eles faziam da operação dos dons exatamente uma desordem, uma bagunça pela ignorância e pela falta de conhecimento. Então, amados, é necessário, mais do que nunca, necessário hoje, a igreja ser ensinada sobre os dons espirituais. Como a manifestação desse dom, como que funciona, como o pastor, o líder, lidar com isto, ok? Se você quiser, nós fazemos seminários sobre os dons espirituais, a funcionalidade dos dons espirituais na igreja. Isso que está aqui no meu livro, a gente leva para as igrejas, fazemos seminário, ensinamos para que a igreja possa se movimentar de maneira correta, né? Então, primeiramente, aqui eu queria colocar, que está também no meu livro, acerca exatamente dos dons. Primeira coisa que a gente tem que entender: existem dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que entender para compreender melhor a funcionalidade desses dons, a manifestação desses dons, principalmente a liderança, a igreja, para poder ensinar a igreja e a igreja se movimentar através dos dons espirituais de maneira correta. Primeiro, os dons de Deus. O que é os dons de Deus? Os dons de Deus são talentos, são dons especiais. No livro de Coríntios e Romanos, a gente vê Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma junção de tudo isso: dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo. Ele fala aquele que tem um dom de socorro, dom de misericórdia, aí ele já coloca ali de profecia, de mestre, ele já coloca outros dons de curar. Então ele coloca, ele não especifica a ordem disso aí. E é isso que a gente está trazendo aqui para uma compreensão melhor, uma funcionalidade melhor. Paulo está falando de uma forma geral, tá bom? Mas os dons de Deus são, por exemplo, dons de socorro, dom do socorro, dom da misericórdia, é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? O dom de Deus são dons pessoais, gente, são talentos, são habilidades humanas dadas por Deus, ou seja, dons naturais. Como, por exemplo, pessoas que nascem com certas habilidades, têm facilidade de desenvolver certas atividades. Por exemplo, músico, cantores, artistas plásticos, escritores, etc. Pessoas que nascem com essa habilidade, né? É claro que nós podemos aprender, ter habilidades. O Senhor, pedir para o Senhor nos dá habilidade? Pode, mas tem alguns que já trazem isso, são dons de Deus. Essas habilidades que chamamos de dom de Deus pode ser dada a qualquer pessoa, independente do seu credo religioso, e todos nós nascemos com uma predisposição a um talento que nos foi entregue pelo Senhor, né? Então, gente, aqui os dons de Deus, para a gente fazer uma sinopse muito rápida, tem muita coisa aqui para falar, mas vou deixar que vocês adquiram meu livro, tá bom? Os dons de Jesus. O que são os dons de Jesus? Os dons de Jesus diferem dos dons de Deus, pois são ofícios, são funções, são pessoas. O que são os dons de Jesus? Quando Jesus subiu aos céus, deu dons aos homens. Yeshua dá dons aos homens. O que foi isso? Ali está listado os dons de Jesus: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Esses são os 5 dons ministeriais. Então, os dons de Jesus são dons ministeriais. Esses dons ministeriais não é para toda a igreja. Esses dons de Jesus são dons específicos, não é? São dons específicos para aqueles que o Senhor escolhe para uma tarefa, para uma função específica na terra. Pastores, evangelistas. Por isso que Paulo diz: nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos curam, nem todos evangelizam.
Então, são dons específicos. Esses dons de Jesus são dons ministeriais, dons de governo na igreja, dons que manifestam na igreja governabilidade, ok? Esses dons não são escolhidos por nós. Esses dons nós podemos até receber se o buscarmos, né? Mas são dados por Jesus, tá bom? Pessoas que não buscam recebem, outros que precisam buscar tais manifestações desses dons, e o Senhor, pela sua vontade, assim nos dá, ok? Então, dons são escolhas de Jesus. Tem muitos que buscam a vida toda e nunca recebem, não é? Porque são escolhas, não é? São funções, não é? Então, diferentemente dos dons de Deus, que é para toda pessoa, independente do credo religioso dela ou não, pessoas que já nascem com essa predisposição, com essas habilidades, são habilidades que o Senhor dá específica a muita gente. Tem pessoas que têm habilidade tremenda, por exemplo, pessoas que têm habilidade para cantar, eu gostaria, mas não tenho. Pessoas que têm habilidade para tocar, como eu gostaria de aprender a tocar, ter aquela habilidade, mas não tenho, porque isso não foi um dom que Deus me deu, ok? Mas Deus me deu outros dons, Deus me deu outros talentos, e vale aqui salientar, a gente buscar descobrir esses dons e talentos e colocar em prática para a glória do nome de Yeshua, tá bom? Os dons de Jesus, como falamos aqui, são dons específicos, são dons ministeriais que o Senhor dá, o Senhor Jesus libera sobre alguns a quem Ele escolhe. Jesus escolheu 12 e hoje Ele continua escolhendo outros. Isso aí a gente não pode dizer que foi algo assim que eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser... Não é eu quero ser. Se você realmente tem a escolha, tem a unção que vem sobre a tua vida, que é dada por Yeshua, né? Dons de Jesus. Agora, diferentemente dos dons do Espírito Santo, aqui nosso tema é a funcionalidade dos dons espirituais para a igreja. A gente precisa... Por que eu estou falando dos dons de Deus, dons de Jesus? Porque a gente tem uma compreensão acerca disso. Agora, os dons espirituais. Dons do Espírito Santo. Dons. Lembrando o seguinte, que a Bíblia diz que é dons do Espírito Santo. Não é meu, não é seu. Ok? Diferentemente dos dons de Deus, os dons e dons de Jesus, os dons espirituais são manifestações espirituais momentâneas, visando sempre um fim específico e proveitoso. A gente vê isso na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 12 também, do 8 ao 10, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito Santo. Aí a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, enfim. E aí tem a sequência de todos os dons ali, discernimento de espírito, operações de milagre, dons de curar, toda essa relação de dons que todos nós conhecemos e a gente não quer especificar aqui por causa do tempo, tá bom? Então, os dons do Espírito Santo são manifestações momentâneas do Espírito Santo para um fim específico, para um fim proveitoso. Diferentemente, aqui eu quero colocar aqui uma diferença. Então, eu não quero entrar muito aqui, pessoal, na questão de como você saber se você é um profeta de ofício, se você é um profeta de dons espirituais, através dos dons do Espírito Santo. Então tudo isso eu não quero entrar nesse âmbito porque vai levar um tempinho, tá bom? E como aqui a gente está fazendo vídeos mais rápidos, é apenas uma sinopse. Por exemplo, no meu livro está como saber se sou um profeta ou tenho apenas o dom de profecia, tá bom? Tudo isso a gente fala aqui no livro, mas o que eu queria deixar aqui frisado é que os dons espirituais tem que ser algo que a gente tem que saber lidar e cuidar. É a melhor forma de você ter uma igreja preparada para que esses dons funcionem de maneira produtiva na igreja e não haja confusão. Porque a gente tem visto que na igreja de Coríntios havia uma confusão acerca dos dons espirituais por causa da ignorância. E a melhor forma de você manter uma igreja equilibrada e sempre atenta e buscando os dons espirituais levando conhecimento para ela, levando o povo a conhecer, porque na ignorância
muitas coisas se deixa de fazer e se perde, e outras são feitas de formas erradas. Então a melhor forma é o conhecimento. Eu sempre digo que o limite entre o menor limite entre dois pontos é o conhecimento, ok? Então vamos levar esse conhecimento às igrejas, vamos treinar nossas igrejas a manifestarem os dons da maneira correta, porque os dons do Espírito Santo são ferramentas para a igreja nesse dia. E o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer trazer palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, porque tão importante, porque o diabo está entrando dentro das igrejas, está lá escondido, fingindo. O discernimento de espíritos vai nos levar a ter um entendimento disso, uma revelação de Deus acerca dessas coisas. Então, esses dons são necessários, são importantes, precisam ser restaurados de maneira correta dentro da igreja do século 21, da igreja contemporânea. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo capítulo. Deus abençoe. Tchau, tchau.